Salve, 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 amantes de história. Matheus Medeiros, eu sou professor de história aqui. Vamos falar um pouco sobre o 20 de novembro e a gente pode refletir um pouco sobre o 20 de novembro, certo? Tem algum problema com a Dia da Consciência Negra? Não. Também eu acho muito bobinha essa narrativa de ficar falando só o Dia da Consciência Humana. Não, cara, todas as etnias do mundo, elas têm o seu dia de celebrar. Não tem problema nenhum celebrar consciência negra, a pessoa ser consciente da sua etnia, tá? Isso do ponto de vista saudável da mente humana. O que acontece é que muitas vezes isso aí extrapola para uma guerra de classes, né? Então, tipo, a pessoa não é que ela tem que ter consciência da sua etnia, ela passa a ter, então, que ser alguém que ela, ao se entender com a etnia negra, ela tem que logo militar contra outra etnia. E isso é muito fácil de acontecer, tá? E aí nós temos um problema. Agora, fora isso, só uma questão de reflexão histórica, saudável, percepção, entender o contexto, o quanto a etnia negra contribuiu para a história do Brasil, acho que é inegável, qualquer pessoa sabe bem disso, assim como outras também, é extremamente saudável. Agora, temos um ponto aqui para refletir. Veja, o meu problema com o 20 de novembro não é com o 20 de novembro e nem com o Dia da Consciência Negra. É com a manipulação do 20 de novembro que acontece para suprimir o 13 de maio. E se você está mais militante, você já imaginou. A sua cabeça, a resposta já veio. Então, mas você quer primeiro aqui, 13 de maio, não sei o quê. É claro, Princesa Isabel, quem que vai celebrar a Princesa Isabel? E é justamente por conta disso que nós temos um problema. Porque acreditar que o 13 de maio ele se concentra unicamente na pessoa da Princesa Isabel é um erro dos mais primários. E nós encontramos historiadores acreditando e defendendo essa pauta, vivendo essa não realidade como se ela fosse realidade. Porque nós temos um lastro, uma história de gente abolicionista que lutou das mais diferentes formas. Mas o abolicionismo, o pensamento abolicionista no Brasil, ele vai se mostrar de diversas formas. Tanto eu indico o livro da Ângela Alonso, Flores, Votos e Balas, a Companhia das Letras, e você pode ver Flores, Votos e Balas como um movimento cultural, né, que entregam flores os abolicionistas, os votos, que foi a exigência de votos, e como ao votar em abolicionistas você contribuiria para o aumento desse tipo de pensamento no Brasil, e balas, porque muita gente lutou sim na base da bala mesmo, né? Então todos esses tipos de pensamento procedem, fazem jus ao que foi a luta abolicionista no Brasil. Só que, a partir dos anos 80, acontece o quê? No mundo acadêmico e depois no mundo militante, e aí os movimentos vão engajando dentro desse perfil de abordagem de suprimir o 13 de maio e levantar a ideia do 20 de novembro por conta também da figura do Zumbi dos Palmares. O senhor tem algum problema com a figura do Zumbi dos Palmares? A princípio não, mas temos menos informações sobre o Zumbi dos Palmares do que temos sobre o movimento abolicionista. E quando as pessoas acreditam piamente que o 13 de maio não envolveu figuras negras, ou melhor, eles suprimem a figura dos negros porque tentam suprimir a figura da Princesa Isabel, se perde uma rica história de luta pela liberdade. E luta em mais diferentes sentidos. Né? Nós vamos encontrar poetas, engenheiros, políticos, jornalistas. Nós vamos encontrar toda espécie de profissão, de classe social lutando pelo fim da escravidão. Mas o problema é que termina com a assinatura da Princesa Isabel e aí suprime-se o 13 de maio. E quando a gente olha para o 13 de maio e vê a postura dos negros abolicionistas, estou falando só dos negros abolicionistas, só encontrar brancos abolicionistas também, o que é louvável e é celebrável, para não generalizarmos e inventarmos uma luta de classes aqui. Negros de um lado, brancos do outro. Não. Então tínhamos também
brancos abolicionistas. E quando a gente olha para a forma como eles celebraram o 13 de maio, a gente vê um problema em suprimir o 13 de maio. Né? Machado de Assis vai dizer que as pessoas estavam, tudo era encanto, as pessoas saíram pela rua, tem aquela famosa foto da missa em celebração à libertação dos escravos no Brasil, que aliás é um problema que deveria ter sido resolvido há muito tempo, sequer existido, mas no mundo ideal assim não funciona, mas deveria ter sido desfeita há muito tempo. Então, nós temos vários personagens muito importantes para a construção, aí sim, de uma consciência do negro do Brasil. Mas o que fazem então? Suprimem para tentar apagar a imagem da princesa Isabel, que também tem sua importância, a gente não pode ser tolo, tem sua importância, para colocar a figura do Zumbi, que é uma figura mais revolucionária, uma figura com menos informações e tal, e jogamos Patrocínio, Rebouças, Gama, Machado de Assis, todos para lá, porque eles estão ao lado da princesa Isabel. Não é justo, não é rico, e no final é simplesmente uma tentativa de manipular a história. E ao meu modo de ver, de empobrecê-la. Porque talvez fôssemos muito mais ricos na abordagem se tivéssemos observando o 13 de maio em toda a sua complexidade, em todo o seu laço, em toda a sua história. De negros que fizeram história, de fato, ao invés de reduzirmos isso. Mas tem um feriado para nós. Você gosta de feriado? Também gosto de feriado. Agora, fora isso, vamos analisar a história de uma forma mais rica, observando mais o que cada personagem tem para nos ensinar. Nós temos engenheiros, nós temos advogados, nós temos aqui jornalistas. Aliás, o próprio José do Patrocínio, que não era monarquista, ele dá o apelido para a princesa Isabel de Redentora. E ele não é um tolo, senhor, ele não é um manipulável. Você acha que, por exemplo, algum aí que quer brigar com a princesa Isabel tem um cabedal de informação, capacidade parecido com o José do Patrocínio? Eu já digo que não. O José do Patrocínio não é um tolo. Ele sabia bem por que ele estava dizendo aquilo. Chega, dá para celebrar o 13 de maio? Dá também para celebrar o 13 de maio? Dá sim. Afinal de contas, foi a partir dali, com todas as críticas que podem ser feitas ao 13 de maio, a partir dali foi proibido que alguém fosse dono de alguém. Independente se teria indenização antes, depois. E, infelizmente, jogaram todos os projetos de Rebouças, principalmente, para a posterior libertação dos escravos fora. E aqueles que eram contra a libertação sem a indenização, com a indenização, eram contra não receber, tomaram o poder do Brasil num golpe da República. É a nossa história. A gente tem que tomar bastante cuidado. Forte abraço, se inscreve aí, confere o joinha. Até o próximo vídeo. Tchau. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora a Alemanha... A guerra terminou, a guerra terminou, a guerra.